A paciência é um dom que, nesse mundo aqui dos consoles, da zoeira, quem não tem é quem se lasca no final, porque o tempo é sempre senhor da razão. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. Hoje a gente vai gravar o vídeo aqui no formato tradicional anterior, enfim, porque esse vídeo eu não vou querer ficar editando tanto, né? Então, para evitar o máximo possível de edição, para agilizar aqui, né, na informação para vocês, nesse vídeo excepcionalmente a gente vai estar gravando assim de novo, e eu quero que vocês acompanhem, né, a série de eventos que aconteceram aqui. Pois é, em mais um jogo do PlayStation que começaram a mendigar já para o Xbox. É incrível. Todos os jogos de qualquer estúdio da Sony agora que resolva fazer uma postagem na rede social, pronto, já brota um monte de gente lá falando, né, olha aqui, já vai sair o anúncio para Xbox, e a bola da vez foi ele, Days Gone. Eu vou falar para você que eu acredito que é porque os caras estão ansiosos para jogar, olha, pode até ser, né, considerando os tipos de jogos que saem no Xbox, né, talvez Days Gone em terra de Xbox deve ser rei, né, mas agora o fato é que os caras estão mais preocupados mesmo em ver um jogo single player dos grandes do PlayStation aparecerem no Xbox para finalmente eles poderem dizer, olha, agora sim, toma aí, agora tá tudo nivelado. A gente sabe que é isso, a gente sabe que é isso. Mas pior do que isso, cara, é quando você tem desespero por visualização e aí você dá com os burros na água, né? E eu vou hoje falar um pouquinho a respeito disso aqui pra vocês, porque já quero aproveitar e responder aí alguns vídeos que o nosso amigo Prata Games, o meu parente vampiro, fez aí, né, a respeito de alguns assuntos. Aliás, alguns assuntos não, eu fiquei pasmo. O cara conseguiu pegar e fazer 2 vídeos do mesmo tema falando de mim, do mesmo assunto, da mesma postagem, ou seja, não tinha diferença nenhuma. Ô Prato, você tá passando fome, bicho? Pelo amor de Deus. Acessa aí a atualização beta do PlayStation 5, fala o que você tá achando, que é muito mais interessante. Você tá aí, cara, 20 vídeos falando do mesmo post, velho. Aí é embaçado demais, né? Mas eu vou responder isso e mais algumas coisas, e junto com isso eu já aproveito esse gancho aí e a gente vai falar a respeito, então, dessa treta que acabou de acontecer. Bom, como vocês podem ver, nós caímos aqui numa publicação que não tem muito a ver, né, com o que eu tava falando pra vocês, ou será que tem? Bom, na verdade tem muito a ver sim, eu quero que vocês prestem atenção nesse pequeno trecho desse vídeo aí que saiu já há mais de um ano aqui no canal, quando o nosso amigo Tiff, ele mesmo, estava aqui na internet usando um insider em especial como referência para esse vídeo aqui, e eu quero que vocês prestem atenção, vocês vão entender o contexto. Vamos lá, apenas escutem, vamos lá. Ele morreu, confira o resumão, não sei o que, da bomba que acabou de ser solta. E aqui do lado, outros biscoiteiros também, e o Jez Corden desmentindo, né, essa mentira aí. Muito bem, meus amigos, então vocês viram aqui, né, até esse pequeno trecho do vídeo, se vocês quiserem ver ele na íntegra, vocês podem, o nome tá aparecendo aí, é só pesquisar e olhar depois. Que o nosso amigo Tiff, ele validou completamente o Jez Corden, né, e por que será, tá? Bom, eu tô usando o nosso amigo Tiff, que nem tem tanto a ver assim com o assunto, né? Mas já que ele talvez seja um dos maiores, ou foi, ou um dos maiores representantes, né, do Xbox aí na internet, né, no mundo da zoeira e tudo mais, então a palavra dele eu assumo que ninguém do Xbox vai ter coragem de dizer que é mentira, né? Muito bem, então nós vimos ele validando aqui o Jez Corden num rumor, né, num contexto que estava acontecendo lá no ano passado, né, quando a gente já tava falando de todos os jogos do Xbox irem pro PlayStation. Olha que engraçado como que esse vídeo parece até um exposed, né? Porque a gente tá vendo aqui os caras que estavam me zoando no passado se lascaram gostoso. E agora a gente vai aqui nas redes sociais, beleza? Então prestem muita atenção nesse artigo que eu vou ler aqui, né, do site aí, né, dos nossos amigos lá no Twitter também, né, o site lá do Lipeux, da Bruna aí, um abraço pra vocês. Muito bom, muito bacana aqui o site, recomendo pra galera dar uma olhada, tá? E nós vamos falar dessa matéria aqui, ó, que vai envolver o nosso amigo Prata Games também. Publicação enigmática da Band Studio reacende pedidos por Days Gone no Xbox. E aí você deve agora estar se perguntando, né, pô Lorde, mas o que tem a ver isso aí que você mostrou do Tiff com essa matéria aqui? Onde que você quer chegar? Bom, onde eu quero chegar, meus amigos, é isso aqui. Primeiramente, tá? A Band Studio, ela fez uma publicação lá no Twitter, né, no dia de ontem, colocando assim, né, um emoji meio misterioso, e aí a galera já começou a achar que isso aqui era um anúncio do Days Gone pro Xbox. Quando isso aconteceu, uma pessoa inusitada nas redes sociais, que é ninguém menos que o próprio Jez Corden, pois é, lembra esse cara que o Tiff acabou de falar, dando, né, o aval pro Insider ali? Pois é, ele chegou e falou que estava, ó, fazer assim, ó, que estava confirmado
o Days Gone para o Xbox. E aí, por consequência, o que foi que aconteceu? Muita gente já começou a retweetar e blá 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 e coisa e tal. E uma dessas pessoas foi ninguém menos que o nosso amigo Silver Games, como vocês estão vendo aqui, e já todo bravo, né? Caramba, eu não acredito que isso vai acontecer. Até aí tudo bem, né? Eu também ficaria indignado com o posicionamento desse da Sony. Então até aqui eu não julgo você, Pratinha, tudo bem. O problema é justamente esse. A incapacidade do cara parar pra pensar, dar uma refletida, olhar as coisas ao redor antes, né? Ou ler melhor as coisas antes de sair por aí dando aquele rage, sabe? Que já não é mais tão autêntico assim. Pois é, o próprio Jez Corden chegou lá e falou que era brincadeira, né? A gente vê aqui que ele fez um tweet lá às 6h03 da tarde, né? Esse aqui originalmente ele fez às 5h55, ou seja, menos de 10 minutos depois, ele disse o seguinte, ó: é brincadeira, eu duvido que veremos isso no Xbox, mas seria legal. E aqui a gente chega no ponto do vídeo onde eu queria chegar aqui com vocês, galera, tá? É o seguinte, nos últimos dias eu venho falando pra vocês que, embora eu não coloque minha mão no fogo, embora eu não vá sair por aqui dizendo, olha galera, fiquem tranquilos, é impossível que a Sony coloque os seus grandes jogos no Xbox. Isso não tem como acontecer, eu não falei isso em nenhum momento, né? Eu apresentei principalmente agora, né, esse pensamento que é o que o pessoal tem que ter. Nada é impossível, mesmo que o único jogo que ela esteja colocando lá por vontade própria ainda seja o Helldivers 2, beleza? E essa é a minha posição final. Não importa o que eu argumente, não importa o que eu fale antes disso. Essa é minha posição final. Eu sempre deixei isso claro. Mas dizer isso não é o suficiente, porque aparentemente não tem... É o que eu falo, não tem como você ganhar. O cara, quando ele é hater, não tô dizendo que é o caso do Prata, tá? Mas vamos colocar assim, né? A galera, né? Ou uma parcela da galera, mais conhecido como cachista, né? Mamador de pilha, como sempre. Não tem como você ganhar. Por quê? Se você usa um argumento que é lógico, sucinto, em vez do cara tentar desfazer o seu argumento, né, em vez dele apresentar alguma coisa que mostre o contrário, ele simplesmente vai optar pela opção mais fácil que o cérebro de babuíno dele vai conseguir fazer, que é falar o quê? Oh, você está passando pano. Porque a Sony depende e muito do console, né? A divisão do PlayStation depende do PlayStation. Mas olha só que engraçado, a divisão do PlayStation depende do principal produto dela. Já a divisão do Xbox abandonou o console há muito tempo. A divisão do Xbox só sobreviveu porque outras divisões da Microsoft tiveram que ir lá resgatar ela. Hoje, a divisão do Xbox está muito mais focada em ser uma publisher do que o Xbox em si, como a gente conhecia. O que vocês vão dizer agora? Que o próprio insider do Xbox, aliás, esse aqui é o insider cachista mais respeitado por vocês aí fora, né? Porque o Jez Corden, todo mundo sabe que ele é lá o dono, lá o diretor do Windows Central, que é o site, nossa, de referência, né, dos fãs aí de Xbox da Microsoft ao redor do mundo, e ele mesmo está dizendo que eu já comentei aqui com vocês, que é uma possibilidade considerável. Days Gone, galera, é um jogo que se a Sony lançasse ali no Xbox seria mais um jogo de teste do que qualquer outra coisa, né? Mas ainda assim ele é um jogo que faz parte, né, do grande catálogo principal do PlayStation. E olha aí o que o Jez falou, né? Dizendo que era uma brincadeira e que ele duvida. Vou repetir isso para ficar muito claro, né? Pra gente que não sabe formular um argumento. Duvido que veremos isso no Xbox. Vamos voltar para aquele vídeo que eu tava mostrando para vocês aí de um tempo atrás, tá? Galera, nesse vídeo aqui de um tempo atrás, a gente viu o Jez Corden, quando ele começou a falar dos jogos do Xbox no PlayStation, quando começou a surgir aqueles rumores, tá? Veja como eram as opiniões dele em referência às informações que ele tinha, versus as opiniões que ele tá tendo referente ao PlayStation. A gente vê aqui uma clara mudança, olha lá, ó, quando era jogo do Xbox ele chegou e falou, ó, vocês vão ver o Halo no PlayStation eventualmente, né? Aqui embaixo, ó, ele dizendo claramente, ó, sim, acredito que sim, mas eles estão afirmando isso como se fosse um, enfim, né, justificando aí alguns argumentos dele e tudo mais. Esse aqui é o cara simplesmente perguntando, né, se todos os jogos ou a maioria deles ia chegar no Xbox, enfim, tem todo um contexto aí. Assista esse vídeo se vocês quiserem. E olha como que era a opinião dele aqui, versus como está sendo a opinião dele com o jogo do PlayStation. Olha o contraste das duas coisas. Quer dizer que é impossível? Não. Mas agora eu dar uma opinião mostrando a diferença da estratégia entre as duas empresas, por que faz mais sentido uma coisa pra uma do que pra outra, é passar pano. Então, o que aconteceu? O cérebro de vocês de repente derreteu. Até no caso do Prata, né? Tô falando assim zoando e tal, porque todo mundo sabe que eu não tenho nada contra o Prata. Mas, pô, Prata, você é mais inteligente que isso, né, bicho? Tá passando fome, velho. Faz 2 vídeos falando a mesma besteira nos 2 vídeos e não presta atenção no cenário geral. É engraçado, né? O próprio Prata, por exemplo, mencionou, ah, mas o Nate The Hate falou isso aquilo e vocês usavam o Nate The Hate no ano passado quando ele começou a falar dos jogos do Xbox no PlayStation. Agora não vale. Não, cara, a questão não é que não vale. A questão é que você, inclusive, assistiu o outro vídeo que você fez react meu, que você desconsiderou isso aqui que o próprio Nate The Hate falou.
Vamos recapitular o que é que ele falou dos jogos do PlayStation? Ou seja, ele teve o mesmo raciocínio do que o meu, sem bater martelo, claro, mas ele apresentou exatamente o mesmo pensamento que eu tenho, embora eu tenha as minhas resguardas. Ponto. Tem algum problema isso, cara? A gente é produtor de conteúdo e passa informação. Então, da mesma forma que a gente fala de um ponto, se tem outro que também é interessante de trazer na pauta, a gente traz. Ponto final. Não consigo imaginar que será algo além de jogos de serviço ao vivo, como estamos vendo com Helldivers 2 e Marathon. Ponto. Isso aqui já mata esse discurso de vocês, que é conveniente, né? Não se recusam a ler as informações, é incrível. Como que a geração de hoje em dia é preguiçosa para ler um texto de mais de 2 linhas. Aliás, o próprio Prata, né, que tava fazendo um vídeo meu aí, fez vídeo falando, inclusive, do pouco dinheiro que a Sony faz no PC, e mesmo assim ela optou por sacrificar suas exclusividades. Aí você faz um vídeo desse criticando esse lado, certo? Ó, se valeu a pena ou não, e eu questionar qual que é o sentido dos caras levarem jogo do PlayStation pro Xbox e mostrar que com base nisso pode haver uma possibilidade da Sony não optar por essa estratégia, aí no meu caso é passar pano, mas no seu não, né? Ah, eu sou um visionário, Prata, lava essa cara, cidadão, lava essa sua cara. Pode ser que outros jogos vão, como a gente já falou, se passa um boi, pode passar boiada. A gente não sabe qual é a estratégia da Sony, mas a porteira foi aberta. Se tem mais alguma ali segurando, né, a outra parte ali dos boi, não sei. Mas uma já foi aberta. Os boi que estão ali naquele espaço onde está aberto vão passar. Quais são esses? São só os boi de serviço? A gente só vai descobrir isso no futuro. Pode ser que daqui 2, 3, 4, 5 anos eu esteja certo. Um grande abraço para todo mundo e eu espero já encerrar também de vez esse assunto aí que já tá até meio chato, né? Vamos aguardar chegar uma novidade para valer mesmo e poder fazer, né, um vídeo com mais informações. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.